Os, os atributos podem ser de vários tipos. Já aqui falámos no identificador único, que é aquele identificador que depois vai identificar univocamente cada registro da tabela. Os atributos, como vocês bem sabem, podem ser obrigatórios ou podem ser opcionais. Os atributos também podem ser únicos. Também já cá vimos, por exemplo, muitas vezes o número do cartão de cidadão ou o número de contribuinte nos clientes é único, não pode ser repetido. Quando se implementa o modelo físico ou relacional, vão aparecer as chaves estrangeiras. No modelo lógico, normalmente não são representadas, porque no modelo lógico o relacionamento obriga automaticamente à existência da chave estrangeira, portanto ela não é representada, acaba por ser implicitamente representada pelo desenho do relacionamento. E podemos ter também atributos auto-incrementados. No Oracle isso apareceu mais tarde do que noutros sistemas gestores de base de dados, mas também já se pode ter isso, está bem? Já agora, já vimos que diferentes ferramentas que a gente usa podem mostrar ou não alguns destes tipos de atributos, e também há diferenças relativamente se estamos no modelo lógico a ver os tipos dos atributos ou no modelo relacional em que vemos os campos das tabelas. Ora, quanto ao relacionamento, o relacionamento é um aspecto muito importante do modelo relacional. Eu tenho notado que muitas vezes quando vocês estão a desenhar estes primeiros exemplos, exercícios de modelo relacional, vocês normalmente têm alguma dificuldade, ou alguns de vocês têm alguma dificuldade a fazer os relacionamentos, mas é muito importante melhorarem isso, está bem? Ora, o relacionamento pode ser caracterizado por um nome. Eu tenho aqui o nome, mas eu nunca ponho o nome, está bem? O nome muitas vezes não clarifica, até porque o relacionamento pode-se ler de um lado para o outro, ou vice-versa. E em modelos grandes, naquela folha onde nós estamos a representar o modelo, tipicamente não dá para estar lá mais texto com o nome dos relacionamentos, está bem? Como muitas vezes não introduz nada de novo, está bem? Ok, em termos, normalmente isto devia-se usar uma preposição e não um verbo, mas é o que eu digo, muitas vezes não traz nada de novo e por isso eu até peço para nem usarem, está bem? Ora, um aspecto que é muito importante é a cardinalidade, que vocês certamente se lembram, não é? Podemos ter relacionamentos de 1 para 1, relacionamentos de 1 para muitos, que é o mesmo, lendo ao contrário, de muitos para 1, e relacionamentos de muitos para muitos. Está bem? Lembram-se disso? Aparecem, quando é de 1 para muitos, aparece tipo o pé de galinha de um dos lados e a linha do outro. Muitos para muitos aparecem os pés de galinha dos dois lados. A cardinalidade é muito importante. Vocês, quando estão a desenhar o vosso modelo relacional, devem pegar nas duas entidades e ver bem qual é a cardinalidade. Também digo que às vezes põem só um tracinho e ficam à espera que eu chegue lá e que diga como deve ser. Pensem lá nisso. Outro aspecto que eu já não acho que é importante, mas não é tão relevante, é a participação. Ou seja, se o relacionamento é obrigatório ou é opcional. Aqui no caso do Oracle e na generalidade também
das ferramentas case acaba por ser uma linha tracejada, embora também possa aparecer um 0. É algo deste género, está bem? Ora, vamos ver então aqui exemplos dos vários tipos de cardinalidade. Temos aqui relacionamento de 1 para 1. Ora, o relacionamento de 1 para 1 significa que a um determinado elemento de uma entidade irá corresponder não mais que um elemento de outra entidade. Está bem? São relacionamentos que não são muito comuns. Está bem? Eu coloquei aqui um exemplo, que é, eu tenho aqui uma entidade cliente que tem os atributos mais importantes do cliente, como sendo o ID, o nome, o primeiro nome, o último nome e até o cartão de cidadão. Já agora eu aproveitei aqui para pôr uns obrigatórios, outros opcionais, um é o identificador único, aqui com o cardinal, e este U é um campo único, está bem? Portanto, o cartão de cidadão é obrigatório e é único, ou seja, não é a chave primária, não é identificador único, mas também ele próprio é único. Ok. Depois, podemos ter clientes com mais alguma informação, como sendo o nome da rua, o nome da cidade, ou o telemóvel, ou o nome de telefone. E cada informação adicional que eu tive agora a dizer é só de um único cliente. Pronto. E neste caso, cada cliente também só tinha uma morada, só morava numa determinada rua, cidade e tinha só um telefone. Ok. Então, temos aqui mais alguns símbolos, nomeadamente este tracejado ao lado do cliente. Está bem? O que é que isto significa? Como é que se lê isto? Lê-se da seguinte maneira. Cada cliente pode ou não ter informação de contacto. No entanto, cada registro de informação de contacto tem que pertencer a um cliente. A um e um só cliente. Está bem? Portanto, quando leio da esquerda para a direita, como tenho tracejado, eu disse que o pode ou não, né? Quando leio da direita para a esquerda, como tem o traço contínuo, quer dizer que tem que ter. Ok? Pronto. Acerca deste tracinho aqui, eu vou falar no slide seguinte. Temos agora aqui um relacionamento de 1 para muitos. No relacionamento de 1 para muitos, cá temos os tais pé de galinha. Como é que nós vemos isto? Temos aqui um departamento, temos aqui os empregados. E vê-se aqui cada departamento, neste caso temos os tracinhos, pode ou não ter um ou mais empregados. Portanto, pode ter 0, 1 ou vários empregados. Se eu ler isto da direita para a esquerda, vou dizer que cada empregado tem que pertencer a um determinado departamento. Está bem? Este tipo de relacionamento é de longe, mas de longe, o mais comum. Está bem? É de tal forma que, se nos modelos de entidade de relacionamentos que vocês mostrarem ou que tiverem a fazer, se vocês olharem para eles e aparecerem relacionamentos de 1 para 1, vocês devem dizer, será que isto está mesmo bem? Eu não impede que estejam. Eu mostrei-vos um exemplo em que havia relacionamento de 1 para 1. Está bem? Era só para dizer que, tipicamente, um modelo de entidade de relacionamento a ter relacionamentos de 1 para muitos. Está bem? Isto é o que é tipicamente é o que é expectável. E, portanto, isto já vos pode dar uma dica para saber se há ali aspectos que vocês devem pensar melhor. Porque pode ser mesmo, ou então foi um engano de análise. Está bem? Pronto, já agora, como é o relacionamento de 1 para muitos, normalmente a parte 1 a gente costuma dizer entidade pai e do muitos entidade filho.
pronto, sei lá, se agora é entidade parental e aqui entidade descendente, pá, não sei, mas tradicionalmente era entidade pai e entidade filho, está bem? E é assim, eu às vezes também refiro-me a elas dessa maneira. E por último, temos aqui o relacionamento de muitos para muitos. Neste caso, o que é que temos? Temos aqui um professor que tem um ou vários estudantes e cada estudante que também tem um ou vários professores. Pronto. Aí neste caso até tenho aqui obrigatório dos dois lados, que até deve ser algo meio esquisito, está bem? Neste caso, pronto, muitos para muitos corresponde precisamente àquilo que eu estive a dizer. Vocês até sabem certamente que quando eu passo do modelo lógico, neste relacionamento de muitos para o modelo relacional, que depois vai aparecer mais uma tabela de ligação no meio, certo? Não se recordam disto? Nós vamos ver, está bem? Mas o relacionamento de muitos para muitos é assim. E neste caso, como tem traço contínuo dos lados, temos cá o tem que ter. Deixem-me já agora dizer-vos que isto tem que ter é estranho aqui dos dois lados, está bem? E eu se estivesse a fazer isto, eu não faria desta maneira, se estivesse a implementar para mim. Isto é mesmo para conversarmos aqui um bocadinho. Porque eu dizer que um professor tem que ter alunos e um aluno tem que ter professores, como é que eu começo isso? Imaginem, tenho entidade professor e entidade aluno, ou tabelas vazias. Quando crio o professor, olha, esse professor já tem que ter alunos, mas eu ainda não criei alunos. Então espera lá, vou começar pelos alunos. Criei um aluno, tem que ter professores, mas ainda não tem. Estão a ver, até mesmo no início isto é esquisito. Para mim o que seria mais lógico era isto estar tracejado até dos dois lados. Não é? Eu posso criar professores e ainda não ter alunos, ou seja, ao fim e ao cabo estou a preencher o registro dos professores e preencher o registro dos alunos ainda nem tenho professores, não é? Vocês registaram-se aí e, por exemplo, ainda podia nem haver professores para as disciplinas, estão a perceber? E, portanto, o que eu para mim vejo como sendo natural era isto aqui ser tracejado dos dois lados até, está bem? Mas estas coisas todas dependem do problema em questão, tá? Embora tal como está, eu não concordo muito. Ora, então, nós tivemos a ver ali o modelo lógico, como eu já referi, o modelo lógico é um modelo que é genérico, pode ser implementado depois em qualquer base de dados. É um modelo mais abstrato. Quando nós sabemos qual é a base de dados onde vamos implementar aquele modelo, então podemos passar para o modelo físico ou relacional. Bem, então nesse modelo físico ou relacional já estamos a usar até terminologia própria daquela base de dados. No modelo lógico temos entidades, atributos e relacionamentos. No modelo físico as entidades tipicamente dão origem a tabelas. No entanto, nem sempre há uma ligação de um para um. Já vimos, por exemplo, naquele relacionamento de muitos para muitos, até essas duas entidades vão dar origem a 3 tabelas. Não é? Os atributos do modelo lógico depois a gente chama campos ou colunas do modelo relacional, e os relacionamentos mantêm-se como relacionamentos, mas na realidade os relacionamentos do modelo lógico o que vão dar origem, e isso é que é importante, vão dar origem às chaves estrangeiras do modelo relacional. Está bem? E atenção, que isto é muito importante, também tipicamente vocês não se apercebem muito bem disso, que é o relacionamento, a importância do relacionamento é que aquilo ali vai na prática dar origem a um campo, a um conjunto de campos, a umas chaves estrangeiras, está bem? E isso é que é relevante. E já agora, estamos a falar de chaves estrangeiras, vocês também certamente ainda se lembram do que é, não é? E o que é uma chave estrangeira? A chave estrangeira é aquele atributo de uma tabela, já estamos no modelo relacional, cujos valores vão ter que ser
uns valores que pertencem tipicamente à chave primária da outra tabela. Embora também se possa fazer isto com campos únicos, também. Mas num relacionamento normal, os valores que vamos ter nos registros correspondentes à chave estrangeira só podem ser valores que existem na chave primária da outra tabela. Está bem? Era esta a ideia que vocês tinham, presumo eu, certo? Já agora, a chave primária tinha duas características importantes, né? Que era, tinha que ser unívoca, quer dizer, todos os valores distintos entre si, e não podia ser nula. Ou, sendo uma chave primária composta por vários campos, nenhum dos seus elementos podia ser nulo. Não é? Relativamente à chave estrangeira, ela, para já, não pode também... Pode ou não pode ser nula? Portanto, a chave primária é obrigatória. A chave estrangeira pode ser nula. Está bem? Por exemplo, imaginem que eu tenho uma tabela dos códigos postais e eu estou a preencher a ficha de um cliente. E, portanto, na ficha do cliente eu vou ter a chave estrangeira que se vai ligar à tabela dos códigos postais. Ora, pode não ser obrigatório preencher os códigos postais. E então o que é que fica na ficha do cliente? Fica nulo o código postal, ou seja, não foi preenchido, não foi dado. Assim como o código postal podia ser o da localidade, a chave estrangeira correspondente à localidade. Epá, se não é obrigatório preencher a localidade, pode não ser obrigatório, certo? E a localidade pode ser a chave estrangeira que liga à tabela das localidades. E, portanto, a chave estrangeira pode não ser obrigatória. E tem que ser única? Não, até pegando na localidade. Pode haver ali uma data de alunos que moram na mesma localidade. E, portanto, a chave estrangeira é a mesma, certo? Tem o mesmo valor. Ok? Portanto, não confundir as características da chave estrangeira da chave primária. O que acontece é que eu, por exemplo, no caso da localidade, não posso colocar na chave estrangeira uma localidade que não existe na tabela das localidades. Está bem? Essa é a restrição e isso é fundamental da chave estrangeira. Ok, então já vimos aqui o modelo lógico. Vamos ver como é que nós podemos passar do modelo lógico para o modelo relacional. Está bem? E eu vou mostrar isto, não vou ser completamente exaustivo daquilo que vou mostrar, está bem? Vou mostrar mais aqui as situações mais comuns. Pronto, então tínhamos visto aqui o relacionamento de 1 para 1. Eu vou usar os mesmos exemplos que já vos tinha mostrado. Do cliente tem uma informação de contacto. Ora, como é que isto pode ser implementado? Numa primeira abordagem pode ser duas entidades, como tenho aqui, desculpem, duas tabelas, uma tabela para os clientes, outra tabela para as informações de contacto, em que no nosso cliente temos o ID cliente, que era o identificador único. No modelo relacional dá origem a este P, da chave primária. Eu a mexer com o rato é que só estou a mexer no zoom. Do lado do Contact Information, a street é opcional, por isso é que não aparece nada. A city tem o asterisco, que significa que é obrigatória, e o phone, também como é opcional, não aparece nada no modelo, aqui embaixo, no modelo relacional. Está bem? Ora, então qual é a chave primária desta tabela do Contact Information? Muito bem, a chave primária é a mesma da do cliente. E como é que nós indicamos isso no modelo lógico? É este tal tracinho que aqui está.
quando estão a desenhar isto no SQL Developer, aparece lá uma checkbox que é o Identifying. Queremos que esta entidade, a entidade pai, vai identificar a entidade filha. Na realidade, o que estamos a dizer é a chave primária vai ser também chave, pertencer à chave primária da entidade filha. Pronto. Então nós pomos este tracinho, está bem? Portanto, desta forma, quando passamos do modelo lógico para o modelo relacional, quando passamos do modelo lógico para o relacional, vai aparecer aqui uma chave primária, que é neste caso ficou Client ID Client, e que é simultaneamente também chave estrangeira. Pronto. Porque vai só para tomar valores que pertencem à tabela do cliente. Está bem? Reparem que a passagem do modelo lógico para o modelo relacional é automática. No SQL Developer, a gente clica lá e ele faz o forward engineering do modelo lógico para o modelo relacional. Está bem? Perceberam esta passagem do modelo lógico com as duas entidades para as duas tabelas? Pronto. E o que significa? Ok. Portanto, isto aqui seria aquela transformação que estaríamos à espera. O que vai acontecer é que se formos contar o número de registros da tabela de Contact Information, tipicamente vamos ver menos, nunca vamos ver mais do que cliente, certo? É impossível, até porque a chave primária é a mesma. Podem haver clientes que não tenham Contact Information e, portanto, esta tabela do Contact Information ter menos registros. Até pode ter muito menos registros, está bem? Ok. Agora vamos imaginar que esta tabela de Contact Information, na realidade, tem quase tantos registros como a tabela do cliente. Vamos supor que uma situação desse género. De facto, pode haver clientes que não tenham, mas são poucos. Normalmente até têm. E então nós, ao passarmos do modelo lógico para o modelo relacional, podemos optar por estas duas entidades darem origem a uma única tabela. E o que é que tem essa tabela? Tem todos os campos da entidade do cliente, da entidade pai, e todos os campos da entidade filho. Neste caso, eu pus tanto o street como o city como o phone como sendo opcionais. Porquê? Porque pode haver clientes que não têm isso. Está bem? E então não fica preenchido. Estão a perceber? Eu falei numa razão para que isto não aconteça. Era se existem poucos clientes que não têm contact information. Mas na realidade, nós se formos ver, se calhar, como estes campos varchar2 e number são campos de tamanho variável, ou seja, só ocupam o espaço lá tiverem informação. Esta solução de estarem as duas numa única tabela até tem aqui uma outra vantagem, que é em termos de implementação. Se vocês estiverem a desenvolver um software que depois vai ler esta base de dados, vai ter que inserir e visualizar e apagar registros e atualizar, não é? É mais fácil se os dados estiverem todos numa única tabela do que estando separadas em duas, está bem? Mais fácil de manipular, mais fácil de... Quando eu digo mais fácil, acaba por ser também menos propenso a erros por parte do developer, está bem? Portanto, eu diria que em muitas situações, casos de 1 para 1, até dá origem a uma única tabela, está bem? Aliás, às vezes, fazendo esta análise, nós até somos tentados a colocar tudo logo na mesma entidade. Que podia ser. A entidade cliente tem primeiro nome, último nome, o cartão de cidadão, tem teria uma rua, uma cidade e um telefone. Pronto. E era a informação do cliente, está bem?
Ou seja, dependendo da pessoa que está a fazer a análise, às vezes o modelo também pode ser ligeiramente diferente, está bem? Até há quem diga que isto de desenhar o modelo ER tem algo de artístico, tá? Já li isso, está bem? Portanto, algo pessoal. Embora o que é certo é que depois no final a leitura tem que ser matematicamente é o que está bem? Reparem que entre estes dois as coisas não são exatamente o mesmo. Bem? Na solução da esquerda, em que deu origem a duas tabelas, caso haja contact information, eu tenho que forçosamente preencher a city. Enquanto que quando eu peguei nas duas e deu origem a uma única tabela, não. É sempre, tanto o street como o city como o phone são opcionais. Se eu quisesse que, caso preencha alguma coisa, tenho que preencher forçosamente o city, ou seja, não posso preencher o street sem ter preenchido o city, já tinha que desenvolver código para isso. Enquanto que na solução das duas tabelas, não. O próprio modelo já me força esta restrição sem eu ter que escrever uma linha de código. Está bem? Pronto. Então, é isso. Mas eu já vos disse que estas situações normalmente são raras, porque normalmente uma pessoa até põe tudo na mesma entidade logo. Portanto, evita-se toda esta discussão. Sim. Na tabela que tem o cliente de contact, tem um nulo antes de você clicar. É único, porque é um campo único. É o cartão de cidadão, é único. Não pode haver dois clientes com o mesmo cartão de cidadão. Ok. Vamos então aqui para a implementação do relacionamento de um para muitos. Este aqui dá tipicamente duas tabelas, cada uma correspondentes às entidades. A única diferença que aqui vemos é que na tabela filho vamos ter a chave estrangeira que vem deste relacionamento. Estão a ver? Portanto, o relacionamento de um para muitos, que no modelo lógico isto representa uma chave estrangeira no modelo relacional. Está bem? Portanto, nós estamos ali a pintar aquele relacionamento, mas na realidade é o mesmo que estarmos a pôr aqui um campo na tabela dos empregados. O campo que é a chave estrangeira. Volto a referir a chave estrangeira que só pode ter os valores que estão na chave primária da outra tabela, está bem? Portanto, de resto, o unique aqui no ename, ou seja, os empregados, também não pode haver empregados com o mesmo nome, que é uma coisa estranha, eu nunca faria isto, está bem? Só pus aqui para discutirmos esse aspecto. Pode haver empregados com o mesmo nome, certo? Neste caso não, esta empresa era esquisita e não. Já cá temos um Jaquim, portanto não queremos outro. Então posso ser Jaquinzinho, está bem? Fica Jaquinzinho. Bem, mas o que eu queria mostrar é que este unique depois também passa para o modelo físico, está bem? No modelo físico, não mostrei no slide anterior, mas aqui vê-se claramente que os tipos de dados que nós definimos no modelo lógico e não se viam, passam a ver-se no modelo físico relacional. Number 2, varchar 2, 14, date, e o que estamos aqui a ver é os tipos de dados já do SGBD em que vamos implementar isto. E, portanto, estes nomes são os nomes do oráculo, que neste caso é este que estamos a usar, está bem? Se estivéssemos a usar SQL Server, MySQL, provavelmente em vez de varchar 2 aparecia text ou algo do género, está bem? Portanto, o relacionamento de um para muitos é deste género. E já agora outra coisa, aqui, importante. Nós tivemos a ver que a participação era opcional deste lado, portanto, um departamento pode ou não ter empregados, mas que o empregado tem que ter um departamento. E onde é que nós vemos isso? Onde é que eu vejo depois aqui na implementação física essa restrição implementada? Então eu digo-vos, esta parte de ser obrigatório, o empregado obrigatoriamente tem um departamento, está aqui na chave estrangeira que está como sendo obrigatória.
Está bem? Portanto, esta coisa da participação ser obrigatória ou opcional vai implicar que a chave estrangeira, ela própria, seja obrigatória ou opcional. Quer ver, se eu pusesse aqui tracejado no relacionamento entre a entidade DEPT e EMP, isso o que é que iria fazer? Iria fazer com que a chave estrangeira DEPT-NO deixasse de ter aquela estrelinha, passava a ser opcional. O tracejado aqui dava origem a retirar a estrelinha na tabela. Portanto, a participação, que é algo que também, tipicamente, vocês não se preocupam muito, tem esta importância, está bem? No caso da chave estrangeira. No caso lá do muitos. Já agora, também quero falar do tracejado do lado 1, que esta é a situação típica, é do lado 1, no relacionamento 1 para muitos, ser tracejado. Eu até vos digo que acho que isto é muito complicado se fosse obrigatório. Querem, mas já vos mostro, querem? O tracejado do lado 1 significa que eu posso criar registros na tabela DEPT sem terem nenhum empregado. Correto? O que faz sentido. Posso criar departamentos, ok. Vou definir este departamento, este. Ainda não há nenhum empregado em cada departamento. Depois, quando eu crio os empregados, ou quando eu registro um novo empregado, tenho obrigatoriamente que lhe atribuir um departamento. Porquê? Porque está aqui esta obrigatoriedade da tabela E. Pronto. Está bem, mas a parte opcional significa isso. Eu posso criar departamento sem ter nenhum empregado. Para mim isto é natural. O que seria, para mim, estranho, era se tivesse uma linha contínua do lado do DEF. Quer dizer que um departamento tem que ter empregados. Então, como é que eu fazia isto? Eu, quando criava um empregado, eu tinha que dizer qual era o seu departamento, mas eu ainda nem tinha criado o departamento. Que é estranho, estão a perceber? Embora se possa desenhar e depois possam andar aí a desenhar código para que, ok, tudo bem, há ali um momento, mas é um momento transitório e então a gente põe a linha de traço contínuo só para dizer que a gente quer que os departamentos têm que ter empregados, embora possa haver ali um momento transitório inicial em que isso não acontece, mas tem que pôr logo, estão a perceber? Mas eu continuo a achar que desta maneira acaba por se representar mais naturalmente o que na realidade vai acontecer. Perceberam esta conversa que eu estou a ter convosco, não é? Sendo obrigatório, como é que eu consigo pôr um empregado de um departamento que ainda não existe? Não é? Porque eu quando crio o departamento, ele já tem que ter empregados. Então eu crio o empregado na altura em que crio o departamento, parece-me algo meio esquisito, não é? Não, em termos de funcionamento de uma empresa, não me parece que vou criar um departamento, mas já tenho um empregado, olha, vai ser tu. Já começas ali com aquele departamento. Parece-me que as coisas deviam estar algo separadas, está bem? Portanto, eu estou a fazer estes reparos. Temos agora aqui, então, o relacionamento de muitos para muitos. E temos aqui a tal situação do professor e o aluno, o estudante. Neste caso, temos aqui um professor que tem que ter vários alunos e cada aluno tem que ter vários estudantes. Ora, como vocês disseram há bocado, eu para passar do modelo lógico para o modelo relacional vou passar a ter aqui uma tabela de ligação. Está bem? E esta tabela de ligação, neste caso, tem que ter pelo menos 2 campos correspondentes às chaves primárias das outras 2 tabelas, certo? Creio que foi isso que vocês já fizeram em Engenharia de Software 1. Ou seja, a tabela aqui chamou-se Teacher Student, tem o Teacher ID Teacher, que é o ID Teacher da tabela Teacher, e o Student ID Student, que é o ID Student da tabela Student.
E estes campos são simultaneamente chaves primárias e chaves estrangeiras. Ou seja, tenho aqui uma chave primária composta e cada um dos seus elementos é uma chave estrangeira para ligar à tabela teacher e para ligar à tabela student. Está bem? Compreendem isto? E isto é uma chave primária composta. Aliás, sendo uma chave primária composta, neste caso, o que é que temos? Que estou a olhar para aqui, não é? Ambos os campos nunca podem, desculpe, ambos os campos têm que ser sempre distintos em todos os registros, não é? São dois campos, mas a combinação dos dois não pode aparecer repetida nenhuma vez. E mais, como já vimos, nenhum desses campos pode ser nulo. Aliás, até se pode ver que cada um deles tem ali um asteriscozinho que é obrigatório, está bem? Tá? Muito bem. Então vamos ver. Quando nós passamos... aliás, se pusemos obrigatório, isto também estava contínuo, tinha que ser obrigatório. Quando nós passamos deste modelo das duas entidades para o modelo relacional, nem sempre convém que ter uma chave primária composta. Há situações em que isso não nos interessa. E nesse caso, teremos que criar um outro campo que vai ser a chave primária desta tabela do meio, está bem? Desta tabela de ligação. Portanto, resumindo, quando nós temos esta situação, às vezes a chave primária é composta pelas duas chaves primárias das outras tabelas, que são simultaneamente chaves estrangeiras e chave primária da tabela de ligação, mas há situações em que eu tenho que criar mais um campo que será a chave primária desta tabela de ligação. E eu vou-vos mostrar um exemplo de cada uma destas situações, para ilustrar isto que eu estou a dizer, está bem? E normalmente vocês também têm alguma confusão nesta parte, está bem? A ver se isto fica claro. Então, tenho aqui uma primeira situação. E coloquei aqui um exemplo. Ok, então o que é que eu tenho? Eu tenho aqui a tabela, não estou a usar o mesmo exemplo para professores e alunos, mas a tabela das faturas e produtos, está bem? Então o que é que tenho aqui do lado esquerdo? Tenho aqui a fatura, invoice V1. Do lado direito tenho o produto, product V1. E tenho a tabela de ligação, invoice product, está bem? Então vamos lá ver qual era aqui o requisito. Está aqui no exemplo. Ok, faturas, linhas de fatura, porque na realidade do lado esquerdo o invoice são as faturas, invoice product é as linhas de fatura e o product é a tabela dos produtos, está bem? Em português. Ok, então, não pode haver, esta era a restrição, não pode haver na mesma fatura várias linhas de fatura com o mesmo produto. Ou seja, é por exemplo, se eu fosse comprar leite e repousados, então eu comprei 1 litro de leite, um saco de repousados e depois tenho outro litro de leite. Na minha linha de fatura não pode haver leite, repousados e depois outro leite. Não, não. Tinha que estar, era 2 litros de leite e 1 de repousados. Estão a perceber? Por algum motivo, é esta a regra. A gente não tem que estar a discutir se o negócio funciona assim, se a regra do negócio é essa. Então, como é que eu obrigo a que na mesma fatura, ou seja, para o mesmo invoice nome invoice, que é o que tenho aqui, o product não possa ser repetido? Como é que eu coloco no meu modelo essa restrição? Então, é fácil. Tanto a chave estrangeira de um lado como a chave estrangeira do outro vão formar em conjunto a chave primária desta tabela linhas de fatura. Esta tabela invoice product. Está bem? As chaves estrangeiras formando a chave primária composta vai obrigar que para a mesma fatura eu não posso repetir o mesmo produto. Pronto, que está de acordo com o meu requisito, certo?
E eu estou a conseguir fazer isso sem escrever uma única linha de código. O meu modelo, logo à partida, impede-me que eu cometa esse erro. Estão a perceber? E, portanto, nós quando passamos temos de pensar como é que o nosso modelo deve funcionar, o que é que a gente pretende com aquilo. Portanto, neste caso, não pode haver repetições, então as duas chaves estrangeiras vão formar uma chave primária composta. Perceberam? Pronto, esta é uma situação. Agora vou mostrar a outra, a segunda situação. É exatamente a mesma coisa, só que, o que é que eu estou a dizer? Ah, sim senhor, pode haver. Eu posso ter o mesmo produto várias vezes repetidos na mesma fatura. Que digo já, se vocês forem a uma grande superfície, é o que vos aparece, não é? Vocês passam o leite e aparece lá o leite. Depois passam os repousados, aparece os repousados. Passam mais leite e aparece outra linha com leite. Ou seja, para a mesma fatura, nas linhas de fatura, pode aparecer várias vezes o mesmo produto. Ok? Estão a perceber? Como é que eu implemento isto? Epá, então nesta situação eu já não posso usar as chaves primárias das outras duas tabelas como chave composta. Porque se fosse uma chave composta não deixava repetir uma delas. Então qual é a solução? É eu ter que criar uma chave sintética. Criei ali aquele ID para o invoice product. As outras as chaves primárias das outras tabelas continuam como chaves estrangeiras, certo? Continuam como chaves estrangeiras, mas já não formam uma chave primária composta. A chave primária é dada por outro campo. E ao ser dada por outro campo, já estou a retirar aquela restrição de não se poderem repetir. Agora sim, podem-se repetir. Para aquela mesma... Repetir é o quê? A fatura 123 tem o produto 2. Fatura 123 tem o produto 1. Fatura 123 também tem, volta a ter o produto 2. Pronto. Mais uma vez, como é que nós conseguimos fazer isto sem escrever uma única linha de código? Colocamos isto no modelo. Está bem? A importância do modelo ER bem feito, mesmo sem eu escrever uma única linha de código de programação, está-me a validar aqui uma data de coisas, está bem? Já nem falei dos números e das datas, que depois não podem ser datas que não existam. Ok? Portanto, há aqui uma data de restrições, nós vamos falar isso também noutra altura, que sem escrever uma única linha de código ficam automaticamente essas restrições implementadas no nosso programa, está bem? Compreenderam estas duas situações? Depois podem voltar a rever aqui os slides, se quiserem ver isto com mais atenção, mas este era um aspecto importante que eu vos queria mostrar, está bem? A ver se não cometem esses erros. Ok. Uma outra situação que podemos ter é um relacionamento recursivo. Isto aqui, se calhar, para muitos de vocês é a primeira vez que estão a ver, não sei se é ou não, que é o quê? Uma entidade está relacionada consigo própria. Isto pode acontecer. Por exemplo, o que eu vos estou aqui a mostrar é um empregado. Por exemplo, imaginemos um empregado que é supervisor de outros empregados. O supervisor é ele próprio empregado, não é? Portanto, está na tabela de empregados. E os outros empregados também são empregados. Só que como é que eu digo que um empregado tem determinado supervisor? Na realidade, o que acontece é o que está aqui na tabela de baixo, em que isto naturalmente dá a mesma coisa, que é do lado do muitos, estabelecimento de 1 para muitos, do lado de muitos tenho a chave estrangeira. Ou seja, nesta mesma tabela, eu vou colocar uma foreign key que corresponde ao código de empregado dela própria. Isto aqui, podem olhar aqui. Já agora, como isto está tracejado, significa que até nem é obrigatório, é opcional. Isto pode parecer esquisito, mas se pensarem um bocadinho bem que não é, não é? Imaginemos que a Cláudia é supervisora do Zé e do Joaquim.
Está bem? Ou seja, esta tabela teria 3 registros, da Cláudia, do Zé e do Joaquim. Temos aqui depois esta chave estrangeira. Significaria o quê? Que no registro do Zé, quando diz lá qual é o supervisor, é a Cláudia. No registro do Joaquim, qual é o supervisor? É a Cláudia. No registro da Cláudia, qual é o supervisor? Bem, se ela já manda naquilo tudo, não tem lá nada, está nulo. Pronto. Porque ela ainda podia ter também ela própria um supervisor, estão a perceber? É chave estrangeira, isto vendo em tabela acho que não é nada especial, está bem? Nós também iremos depois na prática trabalhar com isto. Está bem? Chama-se isto é o relacionamento recursivo, está bem? Vocês já tinham tropeçado nisto? Bem? Sim, ok. Pronto, depois também tenho aqui a falar sobre generalização e especialização. E vou falar sobre isto com um exemplo, que é o que está aqui descrito, que é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho uma entidade pessoa. Naquela organização temos uma entidade pessoa. E depois eu posso ter vários tipos de pessoas. Cada uma que tem um conjunto de atributos comuns, ou seja, pertencem àquela entidade pessoa. Imaginemos que nesta entidade pessoa o que é que temos? Há de ter a rua, portanto, a rua, localidade, código postal, número de telefone, esse tipo de coisas. Até número de contribuinte ou cartão de cidadão, telefone, contacto. Isto está na entidade pessoa. Mas depois eu tenho uma entidade médico. Para além disso, há de ter qual é a especialidade e outras coisas. E vou ter uma entidade doente. Aqui se calhar interessa o subsistema de saúde e algo do género. E depois ainda vai ter a entidade enfermeiro que está a ter outros atributos. Ou seja, o que é que têm estas entidades médicos, doentes e enfermeiros? Têm os mesmos atributos da entidade pessoa, mas depois mais alguns. Está bem? Portanto, nós temos esta situação e aqui a questão que estava a colocar é como é que nós implementamos isto. A que é que dá origem a isso? Pronto. Então, eu coloco aqui 3 soluções para implementar isto. A primeira chama-se Rollup. Isto dá origem a uma única tabela. Como é que eu implemento isto? Tenho uma tabela que tem todos os atributos da entidade genérica, mais todos os atributos da entidade médica, mais todos os atributos da entidade doente, mais todos os atributos da entidade enfermeira. Pronto, está lá tudo. Há alguns atributos que são opcionais. Ok? Este é o chamado roll-up. Depois temos aqui outra que é o roll-down, que é eu vou criar uma entidade médico, que tem todos os atributos da entidade médico, mais todos os atributos da entidade genérica. Outra tabela, que é com os campos do doente, mais a entidade genérica. E outra tabela, que é todos os campos do enfermeiro, mais a entidade genérica. Pronto. Neste caso, vai dar origem a 3 tabelas. Está bem? Estão a perceber? Ou então também ainda pode dar origem a múltiplas tabelas, em que eu faria exatamente como é que está. Vou ter uma tabela correspondente à entidade genérica, outra para o médico, outra para o doente, outra para o enfermeiro, e estão relacionadas e tem que se preencher tudo. Eu daqui, se calhar até a que prefiro ainda é esta roll down, mas acho que simplifica mais o das múltiplas tabelas e se calhar não enche a tabela com tantos campos opcionais como seria o roll-up. Está bem? Mas teríamos aqui várias situações que poderíamos usar dependendo se nós queremos mais ou menos redundância na nossa tabela, na nossa base de dados. Está bem? E, por fim, já aqui
já aqui vimos um exemplo destes, é uma entidade fraca. Nós vimos a entidade fraca com aquilo era o que é o cliente e o contacto, e a informação de contacto. Neste caso tenho o seguinte, o empregado e o dependente. Então eu explico-vos isto desta maneira. Então, o dependente, o empregado, há de ter um código de empregado, naquela empresa é importante o empregado. O dependente não necessita necessariamente de ter ali um número, um código. Tipo, é uma entidade que não tem assim razão de existir por ela própria, só faz sentido existir porque existe o empregado. E então nós, ou definirmos o tal tracinho, a chave primária da entidade identificadora vai ser também a chave primária da entidade dependente. Está bem? Portanto, temos aqui um empregado e se tem um filho, o filho é dependente, então a chave primária do empregado aparece como chave primária do filho. Neste caso, se é para ter filhos e se eu quero identificar os vários filhos, só a chave primária do empregado não serviria, teria que ter mais um campo que fosse filho número 1, número 2, número 3, ou primeiro, segundo, terceiro, por aí fora. Mas não deixava de ser uma entidade fraca e não deixava de depender a sua chave primária da chave primária do empregado, está bem? São situações que podem acontecer. Eu mostrei-vos isto, de facto, quando fiz o relacionamento de 1 para 1. E, por fim, eu aqui vou só falar um pouco acerca destas restrições de integridade, mas nós vamos falar nisto noutra aula. E que tem a ver as restrições de integridade que tivemos aqui a falar, e quais é que estão. E a ver se vocês se lembram depois. Uma delas é a restrição de integridade de entidade, que é dada pela chave primária ou pelos campos únicos, que definem univocamente cada registro da tabela. Ao fim e ao cabo, esta restrição o que diz? Aquele campo nunca pode ser repetido. E reparem que para vocês isto pode parecer algo óbvio ou sem grande história, mas se vocês estivessem a implementar o código da base de dados em si, o garantir com o código que aquele campo é único significa que sempre que é inserido ou alterado um registro, eu tenho que verificar em todos os outros registros para ver se aquele número já lá existe. Está bem? Portanto, tem que ser feito isso. E já agora digo-vos que para isso ser efetuado de forma rápida, a base de dados tem que recorrer a índices, portanto é um processo que tem alguma complexidade, está bem? Mas é a restrição de integridade da entidade. Aquele campo nunca é repetida. A outra é a restrição de integridade referencial, que eu aqui falei várias vezes. Tem a ver com a chave estrangeira. Qual é a restrição da chave estrangeira? Vocês têm que saber isso. É só esta. Só pode tomar valores que existem na chave primária da outra tabela. Está bem? Já vimos, por exemplo, pode estar ligado a um campo único. Está bem? Mas é isto que significa. E é importante. Outra restrição de integridade é de domínio. Tem a ver com o tipo de dados. Se é um campo numérico, se é do campo de texto, se é um campo de data. Se for um campo de data, as validações das datas não se podem pôr datas que não existam, tipo 32 de março, está bem? Se for um campo numérico, nós até podemos pôr que é um campo numérico, mas tem que ser maior que 0, tem que ser menor que 50. Mesmo, podemos dizer, é um campo numérico, mas só pode tomar os valores 2, 7 ou 23. Se é um campo de texto, também podemos dizer, ok, só pode tomar os valores muito bom, bom, mau ou razoável. Ok? Portanto, são restrições que têm a ver com o domínio dos dados. O domínio, sabem, são os valores possíveis que aquele campo pode ter. E depois, há situações em que nenhum destes três serve. Então, calha no último, que é regras complexas de negócio. São outras restrições que não conseguem ser implementadas desta maneira. Reparem que estas três primeiras conseguem ser implementadas
com o modelo, sem código nenhum. Só aquele modelo de dados consegue fazer isto, sem termos de estar a programar. O que acho que é muito bom, a quantidade de erros que conseguimos evitar tendo um modelo bem desenhado. Tipicamente, as regras complexas de negócio, nós temos que escrever código que valide. Por exemplo, o exemplo que aqui tenho é um empregado que vai ganhar mais que o patrão. Pronto, eu posso pôr essa restrição na minha empresa. Se for o patrão, se eu fosse empregado, se calhar não importava, né? Mas posso pôr essa restrição. E então como é que eu valido isso? Sempre que insiro um empregado, eu tenho que estar a verificar na tabela qual é o valor do patrão e se for maior, não deixo. Pronto. Está bem? Portanto, são restrições de integridade. E o que é isto de integridade? Aí temos de voltar a ele também, mas uma base de dados está num estado íntegro se todos os seus dados são válidos, estão de acordo com a realidade, está bem? E pronto, esta aqui foi a revisão do modelo entidade-relacionamento.